Como falamos aqui, nós estamos iniciando o mês da família, cujo tema que irá nos direcionar durante esse mês é famílias firmadas na rocha. Portanto, hoje nós iremos também trabalhar esse tema aqui na nossa mensagem. Mateus capítulo 7, farei a leitura do versículo 21 ao versículo 27. Eu convido você a acompanhar essa leitura atentamente, e é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem é: onde está firmada a sua casa? Onde está firmada a sua casa? Mateus 7, versículo 21 ao versículo 27. Esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus com atenção. Diz assim o texto sagrado, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, e estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra foi lida, e não há dúvida em nosso coração de que é a Tua palavra inerrante, eficaz, a nossa única regra de fé e de prática. Nosso clamor, Pai, é que o Senhor fale conosco, por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, e transformar aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, você conhece bem essa passagem que nós acabamos de ler. Deixa eu situar você aqui. Jesus aqui, ele está concluindo um famoso sermão que ele pregou. O sermão da montanha, o sermão do monte. Aqui é o finalzinho do sermão do monte. E ele conclui esse sermão com uma advertência muito séria. Nós lemos aqui que Jesus, ele conclui as suas palavras, o seu discurso, expondo uma realidade muito dura. Ele expõe o fato de que nem todo aquele que diz que é crente vai herdar o reino dos céus. Ele deixa claro aqui que só entrarão no reino dos céus aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É o que o Senhor Jesus está dizendo. E ele diz que alguns irão dizer, mas Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós fizemos aquilo. Todavia o Senhor irá dizer, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vocês que não obedecem, vocês que não fazem a vontade do meu Pai, vocês que praticam a iniquidade. Significa dizer, querido irmão, que não basta conhecer a palavra de Deus. Significa dizer que não basta dizer que conhece a palavra de Deus. É necessário, meu amado irmão, viver. É necessário praticar. É necessário obedecer. Por isso que Jesus ilustra aqui essa verdade, com essa parábola dos dois fundamentos, e o que nós acabamos de ler aqui, Jesus ilustrando essa verdade, é que duas casas foram construídas, e Jesus, ele não fala que havia diferença na aparência dessas casas. Talvez se alguém passasse em frente a essas duas casas que foram construídas, talvez você não ia notar nenhuma diferença, até ia elogiar a casa, ia dizer, olha, que casa bonita, olha que porta bonita, olha a cor dessa parede, que bonito. Talvez você não percebesse a diferença entre elas, porque a diferença entre essas casas que foram construídas é exatamente o fundamento. Uma foi edificada sobre a rocha, a outra foi edificada sobre a areia, e quando cair a chuva, quando os rios transbordarem, quando os ventos soprarem com ímpeto sobre essas casas, uma vai permanecer de pé, porque foi edificada sobre a rocha, a outra vai desabar, e vai ser grande a sua ruína. É essa a expressão que o Senhor Jesus usa. Semelhantemente, disse Jesus, são os homens religiosos, são os homens que se dizem crentes, que se dizem cristãos. Se você olhar para a aparência, talvez você não perceba a diferença. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui diz que é crente, e todos nós, na hora do louvor, por exemplo, nós levantamos as mãos, nós conhecemos todas as expressões da piedade, então, aparentemente, todo mundo é crente. Mas o Senhor Jesus mostra que entre os homens também há uma diferença no fundamento. Alguns homens são obedientes, são íntegros, são piedosos, professam o Senhor Jesus com a boca, mas também o honram através do comportamento. Outros homens são hipócritas, são superficiais, vivem de aparência, até professam o Senhor Jesus com a boca, Senhor, Senhor, mas o negam através do comportamento. Não obedecem, não fazem a vontade do Pai. Mas Jesus deixa claro aqui no finalzinho do Sermão do Monte, que vai chegar um dia que vai ficar claro diante de todo mundo, a diferença entre esses homens no juízo final. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus, e o que Jesus está fazendo, olha, ele concluiu o Sermão da Montanha, ele está dizendo, quem ouve essas minhas palavras e pratica, e aí ele usa essa ilustração, é comparado ao homem prudente que constrói sua casa na rocha. Esses no dia do juízo final irão permanecer eternamente, mas os que estão ouvindo as minhas palavras e não irão praticar, esses serão destruídos. Esses ouvirão da boca do Senhor Jesus, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Querido irmão, nós podemos resumir as lições dessa passagem com uma palavra apenas. Se você se esquecer de tudo que eu falar aqui, lembre-se dessa palavra, obediência. Essa palavra resume as lições dessa passagem que nós acabamos de ler, obediência. Ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus é o que de mais importante eu e você podemos fazer na vida. O que nós aprendemos aqui, querido irmão, é que
a obediência à palavra de Deus é o único alicerce seguro para a vida. Quem constrói a sua vida com base nesse alicerce, com base na obediência à palavra do Senhor Jesus, quem constrói com base nisso, estará seguro hoje e por toda a eternidade, não importa quão fortes sejam as tempestades, o tamanho das ondas, a força dos ventos, aquele que edifica a vida sobre a obediência à palavra de Deus vai prevalecer. Portanto, eu quero desafiar o seu coração com uma pergunta, que é esse tema da nossa mensagem nessa noite. E eu desafio o seu coração, assim como o meu coração foi desafiado pela palavra de Deus. E a pergunta é: onde está firmada a sua casa? Onde está firmada a sua casa? Querido, nesse texto Jesus não está falando especificamente sobre a família, sobre o lar, mas ele está dando ensinamentos aqui que se aplicam à vida dos cristãos como um todo. Ele está oferecendo princípios aqui que alcançam todas as áreas da nossa existência, inclusive a nossa vida no contexto do lar. Esses princípios são para serem aplicados em todas as áreas, inclusive no contexto do lar e da família. Portanto, nesse dia, nesse mês, onde nós estamos tratando desse tema precioso, famílias firmadas na rocha, eu quero te convidar a olhar para esse texto aqui. É claro, você pode aplicar essas verdades em todas as áreas da sua vida, mas de uma forma especial, nós vamos extrair daqui e trazer aplicações para o contexto da família, do lar, da nossa casa. E a primeira lição que nós destacamos aqui é a seguinte: toda casa está sendo edificada sobre algum fundamento. Toda casa está sendo edificada sobre algum fundamento. Volte aí os seus olhos para o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora veja o versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Perceba, Jesus mostra aqui dois tipos de construtores, mas os dois estão edificando uma casa. Um é um construtor prudente, construiu sobre a rocha. O outro é insensato, está construindo sobre a areia. Isso mostra para nós que toda casa, toda família, ela está firmada em alguma base. Existem valores sobre os quais a sua família está firmada. Existem prioridades na sua casa, existem referências morais que têm norteado a conduta da sua família. A pergunta não é se nós estamos edificando, a pergunta é sobre o que nós estamos edificando. A pergunta é: qual é o fundamento da nossa casa? Quero desafiar o seu coração com essa pergunta. E para fazer você pensar, eu quero jogar aqui outras perguntas, esteja refletindo nessas perguntas. Por exemplo, quais são os valores que sustentam o seu lar? É o sucesso material acima de tudo? Ou é a fidelidade a Deus acima de tudo? É a busca por aparência, por status, ou é o compromisso com a verdade, o compromisso com a integridade? Será que é o prazer imediato que governa as decisões dentro da sua casa? Ou é a santidade, o contentamento, o entendimento de que há um propósito eterno para todas as coisas? Será que é
o individualismo, ou seja, onde cada um vive por si, ou é a disposição para servir, a disposição de repartir, a disposição de viver em comunhão? Por exemplo, quais são as prioridades da sua casa? Querido irmão, a prioridade do seu lar é a carreira, o dinheiro, o conforto, ou a prioridade na sua casa é o relacionamento com Deus, a obediência à palavra de Deus? Meu amado, o que ocupa o centro da agenda da sua casa? São as atividades, o lazer, as conquistas, ou é o culto ao Senhor, a vida devocional, o tempo de qualidade em família? Meu amado irmão, pense, você se preocupa mais com a formação profissional dos seus filhos, ou com a formação espiritual, com o caráter dos seus filhos diante do Senhor Jesus? O que te preocupa mais? A sua meta como família é simplesmente ser feliz a todo custo, ou glorificar a Deus, mesmo que isso exija em algum momento renúncia, sacrifício, abrir mão da sua vontade e priorizar o reino de Deus e a sua justiça? Mais algumas perguntas. Quais são as referências morais da sua casa? Quem molda o jeito de pensar da sua família? Será que é a cultura, a opinião pública, as redes sociais, as ideologias de algum partido político? Ou é a Bíblia, a oração, a piedade cristã? Quem são os modelos que nós temos para seguir? Será que são os influenciadores, as celebridades, os discursos das ideologias modernas que nós temos por aí? O nosso modelo é o exemplo do Senhor Jesus, dos homens fiéis que serviram a Cristo, que servem a Cristo, as mulheres da Bíblia, os homens da Bíblia. Querido irmão, o fato é que quem constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve, não outra coisa, mas ouve a palavra do Senhor Jesus e pratica essa palavra, e vive os ensinamentos do Senhor Jesus em obediência. Nós estamos vivendo uma realidade onde querem destruir os princípios e valores revelados na palavra de Deus acerca do que é a família, acerca de como Deus projetou a família. Ele é o autor da família, é Ele quem determina o que é família e como a família deve proceder. Todavia querem aniquilar da sociedade esse conceito judaico-cristão de família, e nós precisamos tomar uma decisão firme, meus amados irmãos. Entender que o que vai governar o nosso lar, o que vai governar a nossa casa, não é o que o artista famoso está dizendo na televisão, não é o que a sociedade inimiga de Deus está dizendo, não é o que as ideologias estão ensinando por aí, mas o que vai governar a nossa casa é a palavra de Deus, que é suficiente, é inerrante, é eficaz, e a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia que deve governar o nosso lar. E esse texto está nos ensinando que não basta conhecer a Bíblia, não basta dizer que é crente. A palavra de Deus precisa ser vivida com verdade no dia a dia da sua casa. Dizer Senhor, Senhor é fácil. Levantar a mão na hora das músicas, isso é fácil. Dizer que conhece a palavra de Deus é fácil. A advertência de Jesus para nós é que essa palavra precisa ser verdade no dia a dia das nossas vidas, no dia a dia do nosso lar. Portanto, meu amado irmão, sobre qual fundamento
você tem edificado a sua vida? Sobre qual fundamento você tem edificado o seu lar? Desafio o seu coração com essa pergunta. O que ouve as palavras de Jesus e não pratica, e é a casa da areia que vai ser destruída, ou o que ouve e pratica, que é a casa firmada na rocha? O vento vai soprar, a chuva vai cair, e ela vai permanecer de pé. Sobre qual fundamento você está edificando a sua casa? Pense nisso. Mas a segunda lição que nós destacamos aqui é que as tempestades, elas virão para todas as famílias. Veja comigo o versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba, meu amado irmão, que tanto no versículo 25 quanto no versículo 27, Jesus disse: e caiu a chuva, porque a chuva ela cai sobre a casa do ímpio e do justo. Perceba que a chuva cai sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e cai também sobre a casa que foi edificada sobre a areia. Então a questão não é se vier a tempestade, a questão é quando a tempestade chegar, porque as tempestades vão chegar. As tempestades, elas são inevitáveis na jornada cristã. O texto fala aí das chuvas, os ventos, as enchentes. Tudo isso representa as crises que são inevitáveis na caminhada cristã, na caminhada da vida. Pode ser a doença, pode ser a enfermidade que assola o nosso lar, perdas de todos os tipos, conflitos, tentações. O fato é que a tempestade vem sobre todos, o ímpio e o justo. Nenhuma família, por mais piedosa que seja, está imune às dores dessa vida. A diferença, querido irmão, é que quando vem a tempestade, uma casa cai, porque foi construída sobre a areia. Todavia a casa do justo, ela permanece, porque o seu alicerce é a rocha eterna, porque é uma casa que obedece os princípios da palavra de Deus. É essa a diferença. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Levanta a mão aí. Todos nós conhecemos bem a história de Jó. Um homem íntegro, um servo de Deus, um bom pai. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, ou seja, ele fazia tudo aquilo que a palavra de Deus instruía com relação à sua família. Mesmo assim, ele se deparou com terríveis sofrimentos. Ele passou por crises seríssimas na sua família. Crise financeira. Como que é terrível quando a crise financeira chega na família. Jó foi à falência, perdeu os seus bens. Como se não bastasse essa tempestade financeira, ele perdeu os seus filhos, ele teve que lidar com a dor do luto. E queridos irmãos, a crise financeira é terrível, mas se a gente tiver saúde, a gente trabalha, a gente corre atrás, mas a dor do luto é mais terrível. E Jó teve que lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, e como se não bastasse a enfermidade, como que é difícil quando uma família tem que lidar com uma enfermidade séria, grave. São crises que acontecem com todas as famílias, sejam crentes ou não, e Jó também teve ali uma enfermidade terrível. A Bíblia diz que ele coçava a sua pele com cacos para aliviar daquela coceira. Além disso, crise conjugal, a sua esposa chegou a dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. Além disso, meus amados irmãos, a acusação dos seus amigos. Os amigos diziam: olha, você deve estar em pecado, você fez algo, Deus está te castigando, e ele não havia feito nada. Enfim,
Tudo isso aconteceu na vida de Jó, um homem íntegro, e mesmo diante de tamanha tragédia em sua casa, em sua família, ele permaneceu firme, porque era um homem temente a Deus, um homem que obedecia os princípios da palavra de Deus, um homem que edificou o seu lar não sobre a areia, mas um homem que edificou o seu lar na rocha eterna, que é Cristo Jesus, e a obediência à sua palavra. Tem algo interessante aqui na vida de Jó. Ele fez 3 declarações, e a gente pode entender que com certeza essas certezas que ele tinha, o sustentaram em meio às tempestades. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que no fim ele virá me defender, eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela, eu estarei na presença de Deus. Ele tinha essas verdades cravadas no seu coração, e certamente essas verdades o sustentaram nesses momentos de dor, nesses momentos de aflição. Querido irmão, se você tem edificado o seu lar na rocha, essas certezas vão sustentar você mesmo em meio aos dias mais amargos da aflição. Você pode ter essa certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Talvez você não entenda o porquê dos acontecimentos, mas você sabe que o seu Redentor está vivo, e Ele tem as rédeas do universo nas mãos, Ele está controlando todas as coisas, e isso te sustenta, porque você sabe que Ele tem um propósito em tudo que faz. Você vai poder dizer: eu sei que no fim Ele virá me defender, ou seja, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo dEle, Ele vai fazer essa tempestade cessar, na hora certa. Se não passou ainda, é porque Ele ainda tem um propósito. E por fim, eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela, eu estarei na presença de Deus. Essa era a esperança de Jó, independente do que aconteça aqui, nessa peregrinação aqui na terra, um dia eu estarei com o meu Redentor, e com Ele eu viverei pelos séculos dos séculos. Meu amado irmão, se você estiver na rocha, você vai ter essas certezas, de maneira que o vento pode bater forte na sua casa, mas a sua casa vai permanecer de pé. Portanto, meu amado, quando o vento soprar, olhe para Jesus, continue confiando em Jesus, lembre-se que Ele continua no controle de todas as coisas, e Ele tem um propósito bom em tudo que faz, até na tempestade, até no sofrimento. Mesmo que a gente não entenda, creia nisso, Ele tem um propósito bom em todas as coisas. Nós conhecemos a história de Jó, e nós sabemos que Deus restaurou todas as coisas na sua casa, os seus recursos financeiros, a sua saúde, o seu relacionamento conjugal. Ele teve outros filhos, e depois de tanto sofrimento, o Jó fez uma declaração muito sublime. Ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo: olha, eu já te conhecia, mas depois de toda essa experiência que eu vivi, eu entendi que eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje é diferente. O sofrimento me levou a experiências profundas com o Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu tenho intimidade com o Senhor. Queridos irmãos, as tempestades servem para isso, para nos levar a experiências mais profundas com Deus. E você pode me perguntar: pastor, por quê que tempestades tão terríveis assim acontecem em famílias que são fiéis a Deus? Você pode me perguntar: por que Deus não nos poupa das tempestades, da enfermidade, da crise? Por que Deus não faz com que a vida da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, seja um mar de rosas, sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de sofrimento? Por que Deus não faz isso? E eu te respondo: Deus não faz isso, meu amado irmão, porque o propósito de Deus não é satisfazer todas as nossas necessidades materiais imediatas.
O propósito de Deus não é satisfazer todas as nossas vontades, como se nós fôssemos filhos mimados, mas o propósito de Deus é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo Jesus, e por muitas vezes Ele usa exatamente as tempestades para forjar o nosso caráter e nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor, para que os propósitos dEle se cumpram em nós e através de nós. Benditas tempestades que nos aproximam do nosso Senhor. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza, meus amados irmãos, a tempestade, ela não vem para nos destruir. Como falamos, ela vem para nos aperfeiçoar. A tempestade vai passar e nós iremos permanecer, porque estamos alicerçados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. A tempestade vai passar, vem crise, vai crise. Vem crise financeira, vai crise financeira. Vem a dor, vai a dor. Vem tempestade, vai tempestade. Mas o povo de Deus prevalece, hoje e por toda a eternidade, porque as famílias que edificam a sua casa sobre a rocha, são famílias que permanecem firmes, mesmo em meio às adversidades da vida. É isso que o texto está nos dizendo. Portanto, anime o seu coração. E por fim, para que a gente possa finalizar, terceira lição que nós destacamos aqui. A casa firmada na rocha, ela permanece eternamente. Querido irmão, essa rocha é o próprio Senhor Jesus. É uma rocha eterna. O profeta Isaías disse algo muito sublime, ele disse assim: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é rocha eterna. Pensa na profundidade dessas palavras. Eu vou repetir. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é rocha eterna. A gente pode confiar, a gente pode edificar a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa sobre o Senhor, sobre a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor é rocha eterna. Essa rocha é eterna, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Significa dizer que nós não estamos falando aqui apenas de uma segurança durante as tempestades dessa vida. Nós não estamos falando apenas de uma segurança que nós temos durante a nossa peregrinação aqui na terra, mas nós estamos falando de uma segurança eterna, queridos irmãos. Nós estamos dizendo aqui que aquele que constrói a sua vida sobre a rocha eterna, ele não permanece somente diante das adversidades dessa vida, mas ele permanece por toda a eternidade. Eu e você sabemos que a história da humanidade está caminhando para o grande, terrível e glorioso dia do Senhor, o dia em que todos irão comparecer diante do tribunal de Deus, e todos irão ter que prestar contas dos seus atos, das suas palavras e também dos seus pensamentos. E como vimos aqui, Jesus, aqui no finalzinho do Sermão do Monte, ele traz um alerta sobre esse dia, e ele diz que aqueles que não edificam a sua casa sobre a rocha, ou seja, aqueles que estão ouvindo essas minhas palavras e não praticam as minhas palavras, no grande e terrível dia do Senhor, haverá uma grande ruína na vida dessas pessoas. É quando ele diz: muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos tantos milagres. E o Senhor Jesus, nesse momento, irá dizer: eu não vos conheço. Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, todos vocês que praticaram a iniquidade. Todavia, meus amados irmãos, aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus e demonstraram essa fé por meio da obediência à palavra de Deus, não há o que temer para essas pessoas, nem durante a peregrinação nessa terra, nem diante do tribunal de Deus, não há o que temer,
porque o que nós ouviremos da boca do nosso Senhor será: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que aqueles que constroem a casa sobre a rocha irão ouvir no grande, terrível e glorioso dia do Senhor. Portanto, eu repito aqui o que disse anteriormente. Toda essa passagem pode ser resumida com uma só palavra. Qual é a palavra, irmãos? Obediência. Ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus é, com toda certeza, a decisão mais importante que você deve tomar por você e pela sua família. Entendemos aqui que a palavra de Deus é o único e o verdadeiro alicerce seguro. E aquele que constrói a sua vida, a sua casa, sobre a palavra de Deus, ele está seguro hoje e para todo sempre. Portanto, nesse momento, se levanta diante de nós uma necessidade urgente. Há diante de nós uma necessidade urgente, meus amados irmãos. Nós precisamos, com seriedade, fundamentar as nossas famílias na palavra de Deus. Por isso eu comecei perguntando sobre o que está sendo construída a sua casa. Nós precisamos urgentemente fundamentar as nossas famílias sobre a palavra de Deus. É uma decisão urgente. É algo que nós precisamos fazer, e é isso que nós vamos fazer durante esse mês de maio, e orar e buscar a Deus, e fortalecer a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, porque, querido irmão, não há tempo a perder. As tempestades da vida, elas são reais, o juízo de Deus é real e se aproxima, e o que nós entendemos aqui é que todo o lar que é construído sobre aparência, sobre opiniões humanas, sobre valores passageiros, essas casas não irão resistir. Somente as famílias firmadas na rocha eterna irão permanecer de pé. Somente aquele que ouve e obedece à palavra de Deus terá firmeza nos dias de crise, terá paz nos dias de aflição e terá uma esperança inabalável da vida eterna, uma certeza de que nós iremos permanecer hoje e por toda a eternidade. Como está a base do seu lar? Há diante de nós, nesse momento, uma necessidade urgente de fundamentarmos as nossas casas sobre a palavra de Deus, esse alicerce seguro.